Alô, alô. Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já pronto para ter a sua compreensão da vida cristã desafiada pelas palavras escritas pelo autor Oswald Chambers. Oswald Chambers faleceu no século passado, muitos anos atrás, mas através do seu livro Tudo para Ele, eu tenho sido mentoreado. Ele tem sido uma pessoa que fez muita coisa boa na minha vida, ouvindo ele falar da vida cristã e me focar na pessoa de Jesus cada dia. Estou lendo as devocionais desse homem de Deus desde 1974. Eu recomendo que você adquira para sua biblioteca pessoal, para sua coleção de livros pessoal, do livro Tudo para Ele, Oswald Chambers. Você pode achar cópia em e-book ou pelo amazon.com.br e você pode ter uma cópia desse material que é tão lindo. Hoje estamos lendo a devocional que ele escreveu para dia 17 de janeiro. O livro de devocional era para ler a partir de 1º de janeiro e vai indo e continuando um dia de cada vez. Mas hoje não é dia 17 de janeiro, estamos no mês de maio. E a leitura tem esse título, O Chamado da Vocação. O Chamado da Vocação. Super importante essa ideia de vocação espiritual ou vocação cristã, um chamado. Antes ele falou sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus. Deus nos chama para fazer uma conexão com o caráter de Deus, com a natureza de Deus. Agora tem outro chamado, o chamado da vocação. O que é que eu posso fazer para revelar a glória de Deus? A minha vocação. E ele cita aqui um versículo em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Então vamos começar a pensar com esse mentor. E mentor desperta pensamento e mudança. Ao que me separou antes de eu nascer, o apóstolo Paulo falando aqui, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Aprove revelar seu Filho em mim. Isso é vocação. O apóstolo Paulo descobriu a sua vocação, revelar seu Filho em mim. Vamos ler, vamos ouvir. O chamado de Deus não é um convite para servi-lo de uma maneira em particular. Só isso dá uma pausa para a gente pensar, não é? O chamado de Deus não é um convite para servi-lo de uma maneira em particular. Minha relação com a natureza de Deus moldará o meu entendimento do seu chamado e me ajudará a perceber o que verdadeiramente desejo fazer para Ele. Ele revela o meu desejo de fazer para Ele uma certa coisa. O chamado de Deus é uma expressão da sua natureza. O ato de servir-lhe com a minha vida, me é compatível, pois é uma expressão da minha natureza. Meu chamado combina com quem eu sou, minha natureza. O chamado da vocação foi explicado pelo apóstolo Paulo do seguinte modo: quando, porém, ao que me separou, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse, que significa expressar a Deus de forma pura e solene entre os gentios. Isso foi o chamado vocacional de Paulo, para estar entre os gentios, pregando claramente
de uma forma pura, solene, quem é Cristo Jesus. O fruto da minha vocação, o meu serviço a Deus, é o transbordamento que jorra de uma vida repleta de amor e devoção. Contudo, no estrito sentido, não há um chamado para isso. O serviço é tudo que trago para o relacionamento e é o reflexo da minha identificação com a natureza de Deus. Assim, servir torna-se parte natural da minha vida. Isso é muito importante. Assim, servir tornar-se parte natural da minha vida, quem eu sou. Deus me conduz para um relacionamento apropriado com Ele, a fim de que eu possa entender o seu chamado e, em seguida, servi-lo voluntariamente em decorrência da motivação do amor absoluto. Servir ao Senhor é uma oferta. Guarda essa ideia. Servir ao Senhor é uma oferta de amor voluntária e natural daquele que já ouviu seu chamado. Deus nos chama, depois Ele revela para nós a nossa vocação. Isso se torna coerente com quem nós somos. Servir é uma expressão da minha natureza e o chamado de Deus é uma expressão da natureza divina. Por esse motivo, quando recebo a natureza de Deus, o caráter de Deus na minha vida, e atendo ao seu chamado, sua voz divina ressoa por toda a sua natureza e a minha. E as duas naturezas tornam-se uma em ação. É união com Deus. Nosso chamado é união com Deus, que revela através de quem nós somos em Cristo. O Filho de Deus revela-se a si mesmo em mim. E como uma expressão de devoção a Ele, servi-lo torna-se o meu estilo de vida diário. Deixa eu ler isso. Eu trabalho de um mentor, parar somente para repensar. Então ele faz isso. Não é tão fácil, mas não foi escrito para ser fácil. É para ajudar mesmo. O Filho de Deus revela-se a si mesmo em mim. E como uma expressão de devoção a Ele, servi-lo torna-se o meu estilo de vida diário. Deixa eu ler mais uma vez. Servi-lo torna-se o meu estilo de vida diário. A nossa vocação espiritual é ser um com Deus em Cristo e começar a ser um com o caráter de Deus. E quando a gente está sendo chamado pelo caráter de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou do Espírito Santo, eu aceito o caráter de Deus na minha vida, eu pertenço a Deus, eu sei quem eu sou. Aos poucos, essa união com Deus revela o estilo de vida que Deus quer que eu viva. Eu não preciso ser uma imitação de uma outra pessoa. Eu não preciso olhar para uma outra pessoa e tentar imitar aquela pessoa. Eu preciso ficar quieto perante Deus e, de uma certa forma, gostar do jeito que Ele me fez. Não estou falando daquele Carlos sem Cristo. Estou falando que esse novo Carlos, em Cristo, em união de espírito com Cristo, deveria começar a viver um estilo de vida diário. É uma vida que combina comigo.
Eu percebi que no meu casamento com a Pamela, por exemplo, a Pamela manifesta Jesus de acordo com a natureza dela. E eu manifesto Jesus de acordo com a minha própria maneira de ser. Deus colocou a gente juntos. A maneira dela de revelar Jesus é diferente que a minha. Mas é o mesmo Jesus. Mas eu não sou a Pamela não sou eu. Somos duas pessoas diferentes, unidos em Cristo. E a maneira que ela revela Jesus é diferente que a minha maneira. Mas estamos revelando Jesus. E funciona. E funciona. Então, nunca devemos tentar falar para a pessoa como ela deveria revelar Jesus. Devemos encorajar ela a revelar Jesus. Mas ela vai revelar Jesus, segundo a ideia do Oswald Chambers aqui, eu concordo com ele, que cada pessoa não é uma cópia de mais ninguém. Não é uma cópia de outras pessoas. Você precisa ser a nova criação que Deus fez você ser. Ou apoia seu projeto de ser. Por exemplo, no meu caso, eu acho que meu estilo de vida é esclarecer. Esclarecer. Eu faço muitas coisas todo dia, como todo mundo faz. Mas o que mais revela Jesus em mim é uma ação voluntária que me acorda cada manhã para esclarecer. Pode ser esclarecer pregando, tomando café com alguém, pregando. Jesus resolveu se revelar em mim e através de mim, através de comunicação verbal e falar de Jesus, que para mim não é trabalho, é um estilo de vida. E eu estou assim desde eu descobri que eu poderia ajudar a esclarecer para as pessoas. Então eu faço isso. Eu faço isso com alegria, leveza, continuamente. Agora, sua maneira de revelar Jesus, Deus vai revelar para você e vai ser aquilo que combina com sua natureza e sua história e seu coração. Então, não é trabalho, é literalmente uma alegria fazer isso porque você foi feito para fazer isso. E seu jeito é muito importante, porque só tem uma pessoa chamada você. E você precisa glorificar a Deus exatamente de acordo com o plano de Deus na sua vida. Então, ouça a voz de Deus e Ele vai revelar para você sua maneira de glorificá-lo. E isso assim se torna sua vocação. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas. Não é fácil ter um mentor como Oswald Chambers. De vez em quando tem que ler 3 ou 4 vezes e depois você tem que orar e deixar Deus dizer sim ou não sobre o que Ele está dizendo. Ele é uma voz, mas a voz que deve dirigir sua vida é a voz de Jesus, que é a voz do Pai. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia vivendo sua vocação. Deus te abençoe.